Aí? Aqui Bom, eu não vejo vocês, Cid, não? como? Eu Como? só estou me vendo, não vejo vocês, é isso? Não, não, você tem que ver, gente. Bom, já, pera um pouco, Ai, já estamos no ar, que esquisito, porque você não está vendo a gente? não. Uá, olha, que estranho. Você quer tentar entrar de novo? Porque Tá. você devia estar vendo três colunas. Eu estou do lado esquerdo, como nas outras lives que você deve ter visto pelo menos alguma, né? Eu tenho, são três imagens. Então, você quer entrar e sair e entrar de novo? Vou sair e Tá entrar. bom. E eu vou falando um pouco aqui com o pessoal que já está entrando. Oi, bom dia, boa tarde, pessoal. A gente está tendo um probleminha técnico aqui com a Silvana, mas estamos já prontos para conversar com ela. Só relembrando aqui para vocês o que nós estamos fazendo aqui, o que são essas lives. Essas lives são em comemoração ao aniversário da Secretaria da Pessoa com Deficiência do município de São Paulo. A gente faz 15 anos este ano, no dia 1º de abril, e nós faríamos um seminário internacional nos dias 2 e 3 de abril, né, e uma série de outros eventos em comemoração a esses 15 anos da SMPED, mas por conta dessa pandemia nós não conseguimos fazer e resolvemos não deixar passar esse momento tão importante, né? Os 15 anos da Secretaria da Pessoa com Deficiência têm que ser comemorados, porque esta secretaria é um marco na luta, na militância da pessoa com deficiência no Brasil. A partir da criação desta nossa Secretaria Municipal, né, o exemplo de São Paulo, foram criadas várias outras secretarias no Brasil inteiro, inclusive secretarias estaduais. Eu sempre lembro que a própria Secretaria estadual, né, dos direitos da pessoa com deficiência é praticamente uma consequência da criação desta secretaria, né, em 2005, a Secretaria Municipal, e 2008, a Secretaria Estadual. Ambas, né, pelo visionário né, governador, prefeito, ministro José Serra. Pronto. Agora sim? Está Agora sim. conseguindo ver? Pronto, Silvana chegou. Silvana, eu estou contando um pouco aqui o que nós estamos fazendo aqui, né? Que você sabe, em função do aniversário da secretaria, você que viveu aqui dentro dessa secretaria há tantos anos, e eu estou dizendo a importância de nós comemorarmos esses 15 anos, porque foram 15 anos marcantes, não só para a cidade de São Paulo, né, na evolução das políticas públicas aqui no município, mas o exemplo para o Brasil inteiro, né? Essa nossa secretaria ensejou, né, motivou a criação, estimulou a criação de várias outras secretarias pelo Brasil, secretarias no âmbito municipal, como a nossa, mas também secretarias no âmbito estadual, como a própria Secretaria aqui do Estado de São Paulo. Então, a gente tem que comemorar, tem que reconhecer essa data, e ainda mais, quer dizer, eu vejo esse esforço, essa iniciativa e esse trabalho que nós estamos fazendo como algo muito importante no momento atual. O que nós também estamos promovendo? Se acelerou? O que também nós estamos promovendo com esses encontros? Uma maior união entre as pessoas. E nós estamos precisando de união neste momento. Nós vamos falar sobre isso porque é o seguinte, nós vamos revitalizar, pessoal, ouçam, isso é sério, revitalizar o movimento político das pessoas com deficiência. Nós evoluímos muito nesses últimos 20 anos, mas calma lá, não põe ainda. Mas é o momento da gente se reagrupar. Por quê? Porque o movimento político das pessoas com deficiência deu uma esvaziada. Óbvio, várias das questões que a gente lutava, ou lutavam lá atrás,
foram conquistadas, mas nós temos outras tantas a serem né, batalhadas, né, e outras conquistas que nós temos que fazer. E mais, nós não estamos mais brigando por uma rampinha ou por um elevador de ônibus. As questões ficam mais sofisticadas. E à medida que elas se complicam, ficam mais complexas e sofisticadas, nós precisamos de um movimento político, né, de uma articulação política, uma mobilização mais sofisticada, mais complexa, né, a capacidade de construir demandas, né, de arrazoar demandas, né, de justificar aquilo. Ou seja, nosso trabalho hoje, na verdade, é mais complexo do que há 20 anos atrás. Então, eu espero que com essas lives, entre outras questões, além de gerar e difundir conhecimento de alto nível, conhecimento e informação, a gente consiga, com isso, uma maior união entre os atores que atuam nesse universo, para que nós consigamos fortalecer o movimento das pessoas com deficiência. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui. Você sabe quanto que o carinho, né, que não só eu, como todo mundo da secretaria tem por você, não só aqui na secretaria, né, você é quase que não diria uma unanimidade, né, porque unanimidade é burra, é a segunda piada, mas você é querida por muita gente, respeitada no Brasil inteiro. Então é uma honra e um prazer tê-la aqui com a gente. Nossa, Cid, a honra é minha. Eu quero primeiro parabenizar você, as equipes da SMPED e todos que participaram dessa secretaria. O quão importante foi esse trabalho na articulação de políticas, na garantia de direitos, e o que você continua fazendo e melhorando, aprofundando, como você bem disse, né? As coisas vão ficando mais complexas e tem que ter muita persistência e muita clareza do que precisa ser feito. Então, eu quero parabenizar a todos, e para mim foi um privilégio trabalhar na secretaria. Aprendi muito, 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 e conheci muitas coisas que antes eu não conhecia. Então, Silvana, nesse período, com quem nós estamos conversando aqui? Com pessoas que iam ser homenageadas né, no aniversário da secretaria, no seminário que nós faríamos, né? E pessoas também que foram importantes não só na criação desta secretaria e no desenvolvimento dessa secretaria, mas também no desenvolvimento do Conselho da Pessoa com Deficiência, criado em 89, e também na CPA, criada em 96. Quer dizer, um timeline de conquistas, né, e realizações que precisam ser entendidas, precisam ser melhor conhecidas, né, e, como a gente está fazendo aqui, celebradas e comemoradas. Antes da gente começar a conversar com você sério, eu queria agradecer muito, muito as pessoas que nos assistem, né? Hoje o mundo está cheio de lives, então é um privilégio não só ter você aqui, como as pessoas que nos acompanham. Então eu queria destacar toda a equipe da secretaria que está aqui com a gente, obviamente participando, aprendendo, né? Com os nossos convidados. Mas aqui eu vou citar algumas pessoas que já estão com a gente, como Regis Guariente, que está todo dia aqui. Regis, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Eu que até depois vamos conversar em paralelo, eu queria conhecer mais sobre você, o que você faz e tudo mais. O nosso querido Luiz Bósio, que vai ser entrevistado a semana que vem, está aqui nos acompanhando direto e sempre contribuindo com perguntas e posicionamentos, né, super pertinentes. O Evandro Guimarães, do Maranhão, o Evandro é paulista, mas é professor lá na Universidade Federal do Maranhão. Né, o Alberto
Ferreira Brito, né, Ednilson Sacramento, né, aqui um grande abraço de quem trabalhou perto de você, põe a Renata aí na tela, a Renata, né, que trabalhou com você, né, e está agradecendo e comemorando a sua presença, né? A Roseli Gonçalves, né, desce mais. O Sidney Tobias, nosso querido Sidney, a Mônica Gargalaca, né, agradecendo, Adriana Sapedi, Sandra Fará, agradeço aí o elogio, nosso querido Maurício Castro, que era do Conselho, agora está só na militância, mas é uma audiência frequente aqui e um grande colaborador da Secretaria, principalmente no que tange a questão da paralisia cerebral. Obrigado, Igor. Bom, a gente começa sempre aqui nos bate-papos com uma pergunta que é assim, quem é a Silvana Drago? Nossa, bom, Silvana Drago é uma pessoa que nasceu na Vila Itaberaba, na zona norte, zona oeste, na zona noroeste de São Paulo. Vivi lá até me casar. Sempre tive uma família de muitos irmãos e, como filha mais velha, sempre com a obrigação de ter que ajudar a cuidar desses irmãos. Para mim foi uma família maravilhosa, meu suporte e tudo que eu consegui. Eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei onde eu cheguei, né? Nessa família de muitos irmãos, eu fui a primeira a ter o ensino superior. Na primeira geração da minha família a ter o ensino superior. Depois, meus irmãos caçulas foram entrando. Bem, eu fiz magistério e quando eu fui para a PUC, o meu desejo era, eu estava entre pedagogia, psicologia, assistência social. Fiz o primeiro ano básico. Mas aconteceu uma coisa inesperada. Com 18 anos, eu vejo no Tuca, no auditório, nós fomos chamados, aparece o Paulo Freire, voltando do exílio. E ele fala da importância, do significado de ser educador nesse país. Eu fiquei encantada, eu fiquei maravilhada com aquele homem e com a esperança que ele trazia para o Brasil de que a educação poderia mudar o futuro do nosso país. E ali eu tive certeza que eu não podia ser outra coisa a não ser professora. E fui me dedicando estudando na PUC como professora. Tive excelentes professores. E, num dado momento, nasce um irmão meu com deficiência. E procurando entender o que era essa deficiência, porque não tinha diagnóstico, não tinha atendimento para ninguém, eu acabei entrando na área da pessoa com surdez, na PUC, e me especializando nisso. Naquela época, só existia o atendimento em escolas especiais. E é importante enfatizar que pessoas que tinham mais de uma deficiência não eram atendidas em lugar nenhum. Era natural que elas ficassem depositadas em casa. Se ela tivesse uma deficiência física associada à visual ou à cognitiva, ela já não tinha nenhuma possibilidade. Aí eu não tinha ideia, Cid, que quando eu entro na faculdade, fazendo a especialização na deficiência auditiva, no primeiro dia de aula na DERDIC, passo um abaixo-assinado para garantir que não se fechasse a DERDIC. Já naquele tempo, tinha movimentos para fechar esses tipos de atendimento. E aí eu descobri que eu não entrei numa profissão de professora, eu entrei numa militância, e foi essa militância
que a partir de então eu sempre estava em mesas de negociação. A gente estava sempre brigando pelos direitos das pessoas com deficiência. Bom, eu ingressei, me formei, trabalhei na rede privada, na rede pública, e comecei lá em parada de taipas, Vila Penteado, dando aula para crianças e adultos, e posteriormente acabei me removendo para Helen Keller. E lá comecei o meu trabalho. Eram momentos muito difíceis, porque se entendia que a pessoa com deficiência não precisava estudar todo o ensino fundamental, que bastava ela ir até o 4º ano primário. Nesse movimento dos professores da Helen Keller, se entendia naquela época que eles tinham que ser oralizados. E nós víamos que os alunos usavam sinais, gestos, que não era reconhecido como língua. Diziam que era mímica, né? E nós debatíamos isso e fomos entendendo posteriormente na luta com as pessoas surdas, nós fomos entrando nessa luta do reconhecimento da língua de sinais. Participamos da criação da legislação de Libras em São Paulo, esse grupo de professores maravilhosos, pais, alunos, nós participávamos de todos os debates para conseguir as garantias e o reconhecimento do direito à língua de sinais. Foram momentos preciosos na minha vida. Então, eu trabalhei na prefeitura de São Paulo 40 anos. Desses 40, 35 foi na educação. Na educação, eu fui professora de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, fui professora no ensino superior, trabalhei com a formação continuada de professores, trabalhei com a formação de profissionais dos serviços públicos, e todo o movimento, quando a gente ia trabalhar, e as pessoas participavam mais, você disse bem, a gente chamava os pais, os alunos, e eles acabavam participando, porque não tinha nada, nós tínhamos que conquistar tudo. Até para fazer uma discussão na educação, às vezes, geralmente, discutiam só os professores da educação especial. A rede como um todo não se interessava por essa questão. E aí foi uma luta para conseguir a inclusão dessa temática quando chega a educação inclusiva. Porque muitos acreditavam que a educação especial só é que podia lidar com as pessoas com deficiência. Hoje a gente vive essa questão da quarentena, né? Mas as pessoas com deficiência viveram isso praticamente todo o tempo, sendo proibidas de participar de diferentes locais. Eu vivi muito essas coisas, de tentar convencer as pessoas que eles tinham que estar incluídos naquelas leis, que eles tinham direitos a ser assegurados. Então, a minha prática, na minha vida, foi sempre no ensinar, no resgatar, e descobrir como melhorar a questão das políticas para o atendimento das pessoas com deficiência. Nesse percurso, aconteceram várias coisas, né? Até ser colocada à disposição por ser foco infeccioso, porque a gente não se calava. Nós, na época da ditadura, brigávamos por esses direitos. Não eram coisas simples. E eu lembro, recentemente, com a questão da mudança da lei de cotas, como foi difícil agora agrupar as pessoas, né? Para que elas fossem lutar pelos seus direitos. Porque eu acho que as pessoas já encontraram essa situação, não sabem o quanto todos se dedicaram. Bom, nesses 35 anos de profissão, eu fui diretora, supervisora, professora, eu fui diretora da divisão de educação especial de 2005 a 2012, voltei agora, 2017, você me liberou, não foi? E fiquei até 2019, e nesse período foram muitas conquistas, né? Muita produção de material, muita formação e implementação de muitos serviços. Na Secretaria da Pessoa com Deficiência, eu fui em 2013, e lá eu encontrei
uma outra questão que era preocupante na educação, né? Lá eu encontrei com secretarias que a educação sentia tanta falta de trabalhar juntos. Saúde, assistência, Secretaria do Trabalho, porque mesmo a educação fazendo todo esse trabalho, a gente via que os alunos saíam da escola e não tinham possibilidades. Então, foi uma experiência riquíssima. Participei de muitos conselhos. Já convivia com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência quando ele abriu. O primeiro espaço que ele tinha, que eu fui com os alunos, com os pais, foi ali no Ibirapuera, na prefeitura. E ali a gente levava para que eles aprendessem que aquele era um espaço importante. Depois, estando na CMPED, eu trabalhei praticamente como uma interface com o conselho. Foi um aprendizado incrível, porque as pessoas com deficiência só viam discussões sobre a deficiência, elas não se viam como pessoas. E lá nós discutimos a questão de gênero, de idade, a questão de etnia, de como essas pessoas precisavam estar participando de outros momentos para discutir os seus direitos, principalmente o idoso, que acaba não tendo muita perspectiva. Eu fui do Conselho da Comusan de Alimentação, do Conselho da Erradicação do Trabalho Escravo, do Emprego Apoiado. Nós participamos de vários comitês intersecretariais e escrevemos, enquanto estávamos aí na secretaria, muitas políticas, incluindo as pessoas com deficiência. Então, a minha dedicação, ela começa, e eu tenho que homenagear o meu irmão, Fernando, que nunca conseguiu participar de uma escola. Nunca foi atendido em lugar nenhum. Qual a deficiência dele? Ele tinha paralisia cerebral, com comprometimento intelectual grave, e o Fernando, eu via todo o esforço da minha mãe de bater porta em porta e não ser atendido. E isso me revoltava. As pessoas não se incomodavam porque isso não acontecia. Parecia natural que essas pessoas não tivessem direitos. A exclusão era natural, né? Era natural. Era natural porque eles não iam chegar a nada, eles não iam ter nenhuma possibilidade. Esse meu irmão faleceu há alguns anos, com 33 anos, e eu devo à minha carreira, o que eu não consegui fazer por ele, a gente brigou para que acontecesse para outras crianças, outros jovens, e valorizando essas mães que tanto se esforçam para que as pessoas acreditem no potencial dos seus filhos. Eu vejo que ele, quando eu agradeci de ser professora e estar nessa área, nessa militância, foi porque eu entendia muito bem o que passava uma pessoa com deficiência e o que acontecia com o seu filho. Então, isso é importante eu dizer o que direcionou na minha carreira, né? E que eu nunca desisti. E cada política que eu implementava, cada política que acontecia, eu sentia uma satisfação. E agradecia a todas as pessoas que me antecederam, porque era um esforço coletivo, ninguém faz nada sozinho. E tem que ser rápido, né? Porque senão o tempo passa, a geração passa e eles perdem a oportunidade. Aprendi nesses anos que eu nunca estava preparada ou pronta, que eu tinha que estudar sempre, porque todo dia era um desafio. Enquanto diretora, eu fui buscar pesquisas, pesquisadores, levei para dentro da escola, fiz com que os professores pesquisassem a sua prática, porque nós não conseguíamos alfabetizar os alunos surdos, e a gente precisava descobrir. Então, eu agradeço às universidades, aos pesquisadores que envolveram na minha prática, que fizeram a diferença. Eu descobri que ninguém nunca está preparado. A gente não está preparado, a gente se prepara fazendo junto com as pessoas, né? Silvana, isso. Não,
Bom, é interessante isso. Eu não sabia que você tinha um irmão com deficiência, né? Porque é muito interessante isso. Quase todo mundo que eu conheço que tem alguém com deficiência em casa acaba virando militante também, né? Porque porque né, você fica revoltado com o nível de exclusão que ainda tem. Então, quer dizer, a família tem que se unir para lutar contra isso, né? Bom, então agora começando com as perguntas mesmo específicas aí que eu tenho e a gente está recebendo das pessoas que estão com a gente. A educação é uma coisa, ou seja, uma atividade fundamental na vida de qualquer pessoa. Então, o momento, a transição de educação especial para educação inclusiva, né, esse momento foi um momento muito, muito importante na história do movimento da pessoa com deficiência no Brasil. Né, um momento muito importante que traz, né, ou seja, muito importante para o futuro, para a inclusão das pessoas e para outros setores também. Mas foi aqui um momento também de muitos conflitos, né? Ainda existem muitos conflitos. Eu queria que você contasse um pouco essa história para a gente. Como é que foi a preparação para se começar? Foi 2014, né? Quando foi exatamente a data? Aqui em São Paulo? Não, eu posso... uma data legal, né? Isso é estabelecida, inclusive, pelo Ministério da Educação, governo federal, que a partir dali, acho que 2014, não era? Ano Nacional, 2008. Não, quando ficou obrigatória a educação inclusiva? Ela passa a ser obrigatória a partir dos anos, a educação de todos passa pela Constituição Federal de 1988, reforçada pela LDB, e em 2001 já tinha uma resolução do Conselho Nacional de Educação que dizia da obrigatoriedade do atendimento de pessoas com deficiência e como ela deveria estar. Então, a nossa Constituição diz que o atendimento é garantido a todos e que eles preferencialmente tinham que estar na rede regular de ensino. Ele passa a ser obrigatório na cidade de São Paulo, por exemplo, em 2004, com um decreto que estabelece que todo e qualquer aluno deve ser matriculado na rede regular de ensino. Então, São Paulo sempre está à frente de muitas discussões que são colocadas depois no geral. E me diz uma coisa, como é que foi, né, essa transição? Como é que é ainda, né, porque ela não terminou, a transição da educação especial para a educação inclusiva? Quero que você conte também um pouco, que isso é muito importante, os conflitos, né, que aconteceram e continuam acontecendo, né, o que você acha que já evoluiu, né, as grandes evoluções, de fato, que aconteceram nos últimos anos, e o que não aconteceu ainda, precisa acontecer. Para contar um pouquinho como a gente avançou aqui em São Paulo, é importante saber um pouquinho da história de atendimento das pessoas com deficiência no nosso município. Se você me permite, eu vou falar rapidamente. Não, com certeza. O atendimento de pessoas com deficiência no município de São Paulo, ele data de 1944, nos anos 40, quando se entendia que eles tinham direito ao atendimento educacional e terapêutico. E qual era o recurso que era oferecido? Doação de terrenos para as instituições para que elas atendessem essas pessoas. Nesse período, existiam instituições específicas, como a CD, a PAI, Pestalozzi, dentre outras, que atendiam, Dorina Novil, que atendiam deficiências específicas. Então, a ACD só deficiência física, a PAI só deficiência intelectual, a DERDIC, por exemplo, só deficiência auditiva, e
a Dorina, deficiência visual. Naquele momento, para a pessoa participar disso, ela passava por uma triagem. E essa triagem quer dizer se ela podia ou não ir para essas escolas. E para as outras, sequer era questionado. Em 1951, 52, um movimento de pais em São Paulo exige a criação de uma escola para os deficientes auditivos. Foi criada a Helen Keller. E ali, eles também passavam por uma triagem para receber essa educação. Tudo isso foi muito importante e não teve muita alteração até os anos 80. E aqui eu queria abrir uma brecha, né? De onde vem essa ideia de educação inclusiva, de uma sociedade inclusiva? Ela vem de um movimento dos Estados Unidos de grupos vulneráveis que lutam pelos seus direitos e justiça social, e que acabam promovendo grandes mudanças. E aqui no Brasil, começa a chegar esse movimento nos anos 90. Então, é perceptível que nos anos 80, muito pouca coisa acontecia. Se discutia muito sobre política de educação, Cid, mas elas eram publicadas no final da administração e o governo seguinte chegava e não implementava, desconsiderava todo aquele esforço de discussão. Por isso, na cidade de São Paulo, não existia muitos serviços e apoios para o atendimento das crianças com deficiência, porque era sempre um começar de novo. Era muita discussão, 4 anos para publicar alguma coisa, e o governo que entrava seguinte desconsiderava como aquilo não era uma discussão pertinente. Isso só vai mudar lá nos anos 2000, quando os professores, educadores, fazem uma grande discussão e elaboram o texto do decreto 45.415. E ali cria serviços, reconhece o direito de matrícula de todo e qualquer aluno na rede regular, reconhece os diferentes tipos de serviços, as escolas para surdos, o atendimento específico, e garante ali que ninguém pode recusar a matrícula. E o principal, cria o Cefai. Também foi publicado no final da administração. E, por incrível que pareça, nesse momento, preocupada com isso, eu fui convidada para trabalhar na secretaria. E tenho orgulho de dizer que o doutor Pinotti, quando era secretário, me chama, eu apresento esse decreto, porque diziam que ele não ia ser implementado, e quando eu apresento a sensibilidade de que ele seria posto em ação. E pela primeira vez, um decreto na íntegra foi aplicado. Foram criados esses serviços, esses apoios e diretrizes para a educação. Esse decreto, ele fica até 2000, ele continua em 2016 que ele foi revogado, mas ele continua até a gente foi melhorando, aprimorando, e em 2010, o secretário Alexandre Schneider, muito sensível a essa questão, a gente faz o programa Inclui. E aí, é um programa com apoio, serviços, ampliação de serviços, garantia de recursos de acessibilidade, materiais, muita produção de material. E, nesse período, é importante dizer que foram feitos currículos, que São Paulo é inédito nesse serviço, currículo de Libras, o primeiro referencial de currículo de Libras e de português como segunda língua. Eu não preciso dizer que, com o trabalho do Cefaz, dobrou o número de matrícula nas unidades educacionais. Os pais começaram a ter uma referência, as escolas começaram a ter uma referência, mas não era um trabalho fácil. Quem começou esse trabalho, esses professores, voltavam e choravam quando tinha reunião comigo, da forma como eles eram agredidos, que as escolas não estavam preparadas, não queriam saber da inclusão, e que quem se formou para atuar na educação especial é que devia dar conta desses alunos. Foram muitas as agressões,
mas essa equipe, com seu trabalho, a sua persistência, começou a modificar essa realidade. Não era fácil. Os pais também muito revoltados. E nós tínhamos que colocá-los juntos para ajudar os professores, ajudar na educação, e não contra. Ninguém estava lutando contra. Então, o trabalho do Cefai eu sinto como um marco de mudança para a educação inclusiva, né, na cidade de São Paulo. Além disso, a divisão de educação especial começa a existir. Então, quando a gente fala hoje de educação especial, é educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nós precisamos nos unir para realizar esse trabalho. Precisamos de todos. Precisamos da saúde, da assistência, precisamos de muitas equipes, porque o atendimento desses estudantes, ele envolve uma série de questões, como, hoje em dia, nós temos um número muito grande de crianças com autismo matriculadas na nossa rede, e muitos deles com uma dificuldade para terapia, para medicamentos que eles necessitam, e que acabam a escola se sentindo sozinha e não sabendo mais como trabalhar. Esse processo da educação inclusiva, que começa fortemente no município nos anos 2000, ele faz uma revolução que incomoda muita gente, uma revolução que faz com que as pessoas comecem a se interessar pelo assunto. E eu vou te contar uma coisa. Quando nós, da educação especial, íamos discutir sobre o atendimento educacional desses alunos, eu lembro que num congresso do sindicato, sempre feito no Anhembi, e as temáticas importantes são um grande auditório e salinhas com discussões menores. E eu lembro que quando a gente foi discutir e apresentar, tinha numa sala 6 pessoas. 5 eram da educação especial. E uma pessoa que não era do ensino regular, que se interessou pelo tema. Com a matrícula dessas crianças na rede, aconteceu uma coisa fantástica. Tão incomodados estavam todos, que uma das temáticas foi obrigada a ser no auditório grande do Anhembi, porque todo mundo queria saber o que fazer. Hoje avançou muito, os professores não discutem mais o direito de matrícula dos alunos, eles querem saber como ensinar, como garantir a participação de todos. Então, eu vejo que a cidade de São Paulo é a cidade que mais tempo tem de prática concreta no atendimento efetivo das crianças na rede regular. Eu lembro que uma vez o CONAD, o MEC, queria apresentar experiências de como estava indo a inclusão, e me ligaram e falaram assim, a gente queria São Paulo, embora a gente não fosse muito bem visto lá a nível federal, porque aqui a gente tinha uma prática, e muita gente ainda estava no discurso, no convencimento, e nós estávamos no diálogo, nas aproximações, de como a gente podia fazer isso melhor. Existem práticas que são incríveis, de mudança na educação dos alunos surdos. Essa foi uma grande revolução que nós fizemos na cidade, ao transformar as escolas especiais em escolas bilíngues para surdos. Ao abrir as unidades polo para o atendimento de alunos surdos, com a garantia de que fossem polos que dessem a esses professores a oportunidade do trabalho com a educação bilíngue. Resultados incríveis nessas unidades. Tudo isso com muito esforço, nada fácil. Não pense você que todo mundo está convencido e bate palma. Me preocupa muito quando volta essa discussão de voltar a ter escola especial, que na política nacional isso vem sendo discutido fortemente. Essa visão é colocar essas pessoas com deficiência numa quarentena permanente, sem possibilidade de participar. Quando eu estive aí na secretaria, nós fizemos um trabalho com os alunos da rede municipal,
que era para saber o que eles pensavam da inclusão. Será que é verdade que essa geração ia ser diferente da nossa, né, que não tivemos essa oportunidade? E foram mais de 10 unidades que fizeram um trabalho incrível, sem nenhuma mediação de professores, institucional. As crianças fizeram vídeos mostrando o que era inclusão para eles. Foi incrível, isso foi apresentado no cinema, com debatedores, as crianças falavam o quanto era importante isso para elas. E aí, Cílio, você começa a ver que teve muita mudança. Pode ser que alguns ainda resistem muito, mas são mais pessoas favoráveis à inclusão do que não. Há uns anos atrás, tive que ir para uma mesa, num debate, para dizer que as crianças com autismo podiam estar na rede regular. Muitos pais são contra, e querem colocar numa instituição. Mas eu posso te dizer que muitos pais hoje dão relato da diferença das crianças que ficaram na rede regular e das que ficaram em atendimento especial segregados. Qual é o nível de desenvolvimento delas? Mesmo com todos os problemas. De, muitas vezes, a mãe dizer que ele está isolado, que ele precisa de um cuidador permanente. Os pais sentem muita dificuldade de entender que eles precisam ter autonomia e que é para isso que a gente trabalha. E que ter problema nas relações faz parte da nossa vida. Então, eu acho que isso é fundamental. E mais fundamental que prova isso é ver alunos que foram da educação especial, de escolas especiais, de escolas regulares, hoje ocupando cargos. Eu tive essa felicidade de trabalhar aí na SMPED, né? E trabalhar com muita gente com deficiência, de olhar hoje quantos professores com deficiência nós temos, de olhar hoje que eles ocupam cargos dentro das políticas públicas, de ver que eles são protagonistas. Isso não começou agora, foi um trabalho de muito tempo. Eu lembro que uma vez o Luiz, ele conta que ninguém acreditava que ele ia ter chance de estudar. E aí, quando você vê assim, a capacidade dele, a inteligência, trabalhei com ele, que honra. E aí foi a família que falou, não, ele tem sim, e não desistiu, frente a todos os processos. Então, às vezes, eu não sei contra o que a gente está lutando. Eu vejo muitos pais e professores falarem que a inclusão não acontece. Não é verdade. Essa fala serve para quem? Para segregar? Ela acontece sim. Ela não é perfeita, ela é difícil, ela envolve compromisso, ela envolve que as pessoas se dediquem, ela envolve que a gente estude, porque ensinar em espaço segregado é uma coisa. Ensinar dentro de proposta inclusiva, você tem 30 alunos, é outra coisa. E isso ninguém sabe fazer, nós estamos aprendendo. Do mesmo jeito que a pandemia trouxe um não saber que ficou declarado para todos nós, a educação inclusiva fez isso. Mas a dificuldade foi a resistência das pessoas de admitirem isso. Só uma coisa, o Wesley, não sei por que, desapareceu, mas a gente continua assim mesmo. Peço desculpas aos surdos que estejam com a gente, enquanto a gente não se conecta de volta. Vou aproveitar, Silvana, só para reconhecer aqui e agradecer a presença de uma série de amigos nossos aí, pessoas, né, de alto gabarito e que contribuem muito para o movimento das pessoas com deficiência. O João Lage, lá de Campinas, né, o Bispo, a nossa querida Mônica Leone, que é uma parceiraça. Sobe aqui, Ranelli, por favor. Né, a Marli, presidente do Conselho, está aqui com a gente agora. Né, sobe ali, quem mais está? O Tiago Bezerra, né, a Fernanda Ramiro, Marlúcio Fiuza, a Ana Sodero, ou seja, um montão de gente aí, pessoas né, altamente gabaritadas, que influenciam, nos ajudam aqui acompanhando essa live. Silvana,
Bom, hoje em dia, como você está dizendo, a educação inclusiva é uma realidade aqui na cidade de São Paulo. Não vamos falar do Brasil, porque a gente não sabe. É um país tão grande, tão cheio de diferenças. Tem lugares que deve ter educação inclusiva acontecendo tão bem, ou até melhor que São Paulo, de repente, do lugar. E tem lugares onde não está acontecendo nada. Mas vamos focar em São Paulo mesmo, que é o nosso território. Você estava dizendo que a coisa evoluiu muito, muito nos últimos tempos, né? O que falta fazer? O que eu, você, a Mônica, né, o prefeito Bruno Covas, o que nós temos que focar para fazer acontecer que ainda não aconteceu? Não, e outra, sem contar o nosso querido Bruno Caetano, também, nosso secretário de Educação, que é um grande parceiro desde quando ele estava no Sebrae, uma pessoa extremamente sensível, né? Nos paute o que nós precisamos fazer para evoluir na educação inclusiva e assim, não só na educação inclusiva, no contexto geral, né, da atenção multidisciplinar ao aluno com deficiência, né, do envolvimento dos outros serviços da prefeitura no processo de educação, né? E depois nós vamos falar um pouco das tecnologias assistivas no processo educacional. Mas eu queria que você falasse o que falta fazer. Falta bastante coisa, né, Cid? Porque conforme a gente vai entrando com esse trabalho, nós vamos descobrindo coisas que faltam, porque com a participação dessas pessoas, a gente começa a ver que algumas coisas não foram pensadas, né? Eu acho que a maior falta para a educação inclusiva é a questão do trabalho intersecretarial. Sem isso, não é possível que a educação assuma sozinha esse trabalho. Porque não é só por conta das crianças com deficiência, porque um grande número de alunos também estão numa situação de vulnerabilidade social e que a educação, por si só, não tem instrumentos, ferramentas para isso, né? Eu vejo, agora, no momento de pandemia, coisas incríveis acontecendo. O nosso secretário Bruno, ele traz com a sua equipe uma agilidade nesse momento que, de uma hora para outra, de garantir que a educação chegue para todas as crianças, né? Eu ouvi relatos essa semana passada no conselho e de professores que eu fiquei emocionada, porque foram pensadas várias formas, recursos de tecnologia e também o material concreto para chegar nas crianças. Fizeram isso em pouquíssimo tempo. E foi colocado para que cada um receba. As crianças com deficiência, sem deficiência, todos. E aí eu fiquei sabendo de uma coisa que uma diretora regional me contou, que na hora o Cefai fez a adaptação do material para quem tem baixa visão ou cegueira, e que o motorista foi levar até a casa da criança. E que depois o motorista volta e fala agradecendo, que ele não sabia que ele tinha feito um trabalho tão importante. Tamanha emoção da mãe e do aluno ao receber também aquele material dedicado só para ele. Eu vi em vídeos crianças, quando entraram pela internet, que conseguiram entrar na plataforma, a felicidade de ver seus professores com paralisia cerebral, o trabalho de alunos surdos, de professores, o trabalho de todos para que conseguisse fazer essa realidade hoje na educação. É importante, você fala dos recursos de tecnologia, eu sei o quanto você fez um programa muito bacana. Lembra que eu fui desde o começo da gestão? No começo da gestão já falava isso. Falava, a gente precisa da tecnologia assistiva. Isso, e aí começa também a você preocupado não só com os alunos, mas eu acho que o grande avanço foi pensar nos profissionais, também, que a segunda parte, que eu sei que é do seu projeto, que é olhar para esses profissionais.
Eu vejo, Cid, que está tendo um movimento. Se você entrar nas páginas das diretorias regionais, se você vê o que os professores estão fazendo, todos começaram a se unir para garantir que ninguém fique fora. Muitos problemas a secretaria tem identificado, mas não ficado sem fazer alguma coisa para melhorar isso. Eu vejo que a grande questão de pais se juntando com os professores, talvez essa seja uma grande oportunidade da educação inclusiva acontecer, porque estão tendo reuniões entre os professores, discutindo cada aluno, preparando materiais, procurando recursos de acessibilidade. Eu vi vídeos de professoras ensinando os pais como usar um material reciclável para fazer um plano inclinado, como usar um baldinho, uma tábua de carne, e usar o que as pessoas têm dentro da sua casa, e eles estarem ali para ouvir. Eu acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. O que está acontecendo agora é uma grande mudança, que tem acelerado outras mudanças. E a sensação que a gente tem hoje, que nós todos temos, de que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, muitas habilidades estão sendo preocupação da Secretaria Municipal de Educação. Primeiro, o cuidado das crianças, dos alunos e dos professores. O segundo, eles estão trabalhando muito para a volta, de como nós vamos voltar. É impossível voltar sem ter uma ação intersecretarial. É impossível que a educação continue se os governadores e prefeitos não se juntarem a essa parte. O quanto a educação é importante. Eu vou voltar lá no Paulo Freire, nos idos do que eu ouvi. Nós podemos, neste momento de pandemia, fazer a grande mudança, mas é preciso que todos sejamos juntos, unidos, né? Porque senão nada vai acontecer. E o que vai acontecer é que os mais vulneráveis vão ser os mais prejudicados. E a gente não pode deixar nenhuma criança para trás. Quando você fala de educação inclusiva, a legislação federal diz que o sistema educacional é inclusivo, ponto. Ele não diz que pode ser de outro jeito. Então, nenhuma escola poderia estar trabalhando hoje sem considerar todos. Mas é difícil. Existem pessoas que nunca estiveram dentro da escola e que a gente não sabe trabalhar com elas, mas que a gente tem que estar aberto às mudanças, a buscar para conseguir valorizar isso. As universidades também estão apanhando muito, não só de usar as tecnologias, porque as pessoas com deficiência nunca estiveram tantas pessoas dentro dos cursos de nível superior como tem hoje. E o quanto isso está incomodando e fazendo com que as pessoas revejam as suas práticas. Eu acho que todos nós, isso é no trabalho, Cid. Quando eu fui trabalhar aí na SMPED, eu lembro que eu saía, eu tive profissionais, eu trabalhei com uma equipe fantástica, né? A Martinha, a Laila, né? O Pedrinho, a Silvana Cambiaghi, né? O doutor Felipe. A Márcia Marolo. A Márcia Marolo, maravilhosa. Eu estava falando das pessoas com deficiência, né? E a Renata, a Márcia, a Luciana e vários outros. Mas o que eu olhava, porque eu ia trabalhar aí e saía para almoçar com eles, participava de atividades e eu via o quanto a gente tinha que pensar bem o lugar que a gente ia almoçar com eles, porque na maioria dos locais aí no centro eles não teriam como entrar ou participar. Quando eu vi na secretaria a preocupação com a questão da cultura, dos passeios, né? Quando eu vi o quanto era importante o atende para as famílias poderem sair nos finais de semana, poder garantir essa vida. Eu vi tanta coisa acontecer aí. Eu vi uma pessoa, o Outubro Rosa, que é feito por essa secretaria, brilhantemente com a Secretaria de Saúde. Eu vi, nós trabalhamos muito aí da SMPED, as mães agradecerem que estavam felizes,
porque, além de passear, elas achavam aquilo um passeio. Nós passávamos o dia inteiro no hospital fazendo exames, e quantas pessoas salvaram suas vidas porque teve esse trabalho da secretaria, que estavam com câncer e que sequer sabiam. Eu acho que a inclusão são mães, são alunos, são professores com deficiência. Eu acho que a gente fez uma mudança que incomoda muita gente, sabe? Mas não importa, eu acho que o nosso horizonte é esse. Agora, ficar apontando só problema, ficar dizendo que nada acontece, isso só enfraquece as pessoas. Porque eu fiquei pensando, por que não se mobilizam mais para sair e lutar pelos seus direitos das pessoas com deficiência? Porque eles acham, será que eles pensam que não adianta? Será que eles não entendem que a força deles vai fazer a diferença? Porque se nós conseguimos todas essas conquistas, Cid, foi um movimento muito grande de pessoas com deficiência, das famílias e dos professores, de pessoas que não desistiam, mesmo achando que elas eram chatas, que elas incomodavam, e que essa não era a prioridade de muitas políticas. Eu acho que pensar na educação o que precisa fazer? União. Todas as secretarias têm que estar voltadas. Só na cidade de São Paulo são mais de 1 milhão de alunos. Quantas famílias estão envolvidas? Pessoas com deficiência são quase 20 mil alunos dentro das nossas escolas. Como não pensar nisso? É mais do que a população de muitos países. E nós temos que olhar, nós somos um exemplo de trabalho. Sempre ficam esperando o que São Paulo está fazendo. Como nós estamos fazendo para acompanhar? Eu acho que teve muitos avanços. Tem muita coisa para fazer. Mas a gente não pode ficar dizendo que não existem os avanços. Eles existem e têm que ser reconhecidos e comemorados, como a criação dessa secretaria. Silvana, a gente está chegando no fim. Infelizmente, termina agora uma em ponto, mais ou menos. Hein? Dá para dar uns minutinhos a mais. Tem tanto assunto, esse é um tema tão rico, mas você me deu uma ideia muito grande. Espero que a Mônica ainda esteja nos ouvindo. O que nós estamos fazendo? Pensando já no final da gestão. Eu estou fazendo relatórios do que nós fizemos e do que nós não fizemos, né? Tentando pensar o futuro, tentando pensar o que falta. Talvez, Mônica e equipe, a gente pudesse se encontrar com você também, Silvana, e criar, né? Porque eu acho que está faltando essa articulação em termos de pensar o futuro, né, e eu sei que vocês fazem isso na Secretaria da Educação, mas talvez junto com a gente pensar o que está faltando. Se a gente não conseguir implementar nessa gestão, pelo menos nós deixamos como legado um documento apontando para as gestões futuras, né, o trabalho que tem que ser feito. Né, porque é sempre um passo atrás do outro, não tem jeito. Né, a gente evoluiu até aqui, como é que a gente dá os próximos passos? E essa articulação, mas esse pensar o futuro, eu acho que nós, do movimento das pessoas doentes, estamos fazendo pouco, precisamos fazer mais, com mais qualidade. Últimas considerações. Bom, eu queria agradecer a você, a todas as pessoas que estão participando dessa live, ao carinho, e dizer que eu aposentei do cargo, não da minha militância e do meu trabalho, da função. Eu queria dizer o quanto eu quero prestar minha homenagem à equipe da Secretaria de Educação, em nome da Mineia, parabenizar a todos, o secretário Bruno, parabenizar a todos pelo empenho e dedicação. Eu quero, em especial, também a DIE, do quanto as equipes do Cefaz, do quanto eles estão trabalhando para que as crianças não fiquem sem assistência. Eu sei que é difícil e quero homenagear as mães.
né? Ontem eu vi a Fátima falando, eu lembro de quantas vezes ela tentava atacar aquela bengala em mim, quando ela brigava, e que a gente conversava e falava, mas vamos ver como ajuda, como trabalha. E muitas vezes ela vinha reclamar de crianças que não eram atendidas, e eram crianças que não eram da rede municipal, eram de outras redes, do Estado, de outras redes. Mas nós avançamos muito, precisamos de todos. Hoje, na secretaria, temos intérpretes, instrutores de Libras, temos um currículo que foi construído com os surdos e pelos surdos, de Libras e de português como L2, pelos profissionais. Temos uma história, que precisa avançar muito mais, eu sei que continua avançando. Eu queria dizer para todos que eu sei que o momento é difícil, que a gente tem muito medo, que o mundo não vai ser o mesmo e que nós podemos mudar, mas nós temos que pensar nas pessoas em situação de vulnerabilidade e nas pessoas também, dentre essas, as pessoas com deficiência. Não podemos ficar trancados sem participar das políticas, temos que discutir. E eu quero deixar um recado para a gente ter uma atenção muito especial em relação ao Fundeb, que pararam as discussões, o quanto esse recurso é fundamental para que municípios e estados façam a diferença na educação, porque sem dinheiro ninguém consegue trabalhar. E outras discussões que nós devemos fazer parte, do Enem, das provas como estão sendo feitas hoje, da pouca preocupação com a situação que as pessoas estão vivendo. Eu acho que os governantes, lá o governo federal, traz coisas. Eu quero parabenizar o Estado de São Paulo, o município de São Paulo, pela postura e pelo cuidado com as pessoas, em primeiro lugar. Eu me sinto honrada de ser desse estado, desse município, eu me sinto honrada de ser da educação e honrada de ter trabalhado na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E eu quero agradecer em especial a doutora Mariane Pinotti, porque quando era para ir para a secretaria, eu não queria sair da educação. E ela foi me buscar lá na Secretaria de Educação, falou assim, você vai almoçar comigo e você vai trabalhar aí. Foi um grande desafio, um grande aprendizado, Cid. Parabéns para você de fortalecer esse trabalho, de avançar mais do que você encontrou e querer deixar para quem vier, para a continuidade, o que precisa ser melhorado. Eu quero agradecer, no seu nome, a todas as pessoas que trabalham pela causa da pessoa com deficiência. E, em especial, parabenizar pela regulamentação do Conselho, que foi do Conselho da Pessoa com Deficiência, que foi tão difícil, um processo de muitos anos de discussão. Agradecer a cada professor, a cada pai, agradecer aos meus filhos, meus netos, meu marido, que tanto seguraram a barra para eu poder trabalhar nessa frente. Às vezes a gente saía às 7 da manhã, voltava às 11 da noite, e eles tinham muito orgulho do meu trabalho. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a todos os pesquisadores, professores, pessoas que se uniram nessa causa e que fazem a diferença. É uma honra. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero prestar essa homenagem a vocês. Silvânia, muito obrigado. Olha, a gente teria conversa para mais, pelo menos, 1 hora de chat aqui, mas não vamos ter que encerrar agora. Mas acho que surgiram boas ideias e que a gente vai seguir fazendo. Vou falar com a Mônica, né? Vamos falar depois disso para ver o que a gente... Você tocou num ponto muito grande, muito importante, que é a necessidade de formulação de ações para várias frentes, o que não está acontecendo, né? Enem, outras provas, ou seja, nós estamos formulando menos do que deveríamos. Não só no plano municipal, acho que menos, aqui a nossa atuação está forte, mas um pouco no plano federal também, no plano estadual, a gente devia ter posicionamentos que não estamos tendo. Vamos trabalhar para isso. Bom, eu queria agradecer você, Silvânia, em especial, o Wesley, nosso intérprete, foi muito homenageado aqui
Obrigada, Wesley. Maravilhoso. Queria agradecer todo mundo que está com a gente e lembrar uma coisa. Por favor, aproveitem que vocês estão aí no Facebook, entrem no site, na página da Secretaria e sigam a página da Secretaria. Nós estamos fazendo uma campanha para 30 mil, para chegar a 30 mil seguidores. Nós estamos mais ou menos em 25 mil. Então, tem 5 mil, conto com o pessoal que está aí. Né? Pessoal, abraço a Luciana e ao Murilo Drago. Não é isso? São seus filhos? Luciana é minha sobrinha e meu filho Murilo, mais velho. Tá bom, eles estão aqui com a gente. Bom, amanhã tem mais. Quem é amanhã, pessoal? Bom, todos os dias ao meio-dia a gente está vindo com gente, né, do nível, né, da Silvana, né, gente super capacitada, com conversas muito interessantes aqui para todo mundo. A participação de quem está nos assistindo é muito importante, não só pelas contribuições que são enviadas, mas pela capacidade de compartilhamento que a gente tem, né? Porque isso tem que ir para outros públicos. Não adianta a gente ficar só na nossa turminha, conversando entre nós. Quer dizer, o que chamam de pregando para os convertidos. Né? Não adianta a gente pregar só para os convertidos. Contamos com vocês que estão nos ouvindo para expandir essa audiência para outras frentes. Bom, eu agradeço mais uma vez. Silvana, para mim, é uma honra ser secretário da pessoa com deficiência. Você sabe quanto eu me empenho, quanto eu respeito esse cargo, quanto eu respeito a população de São Paulo, principalmente as pessoas com deficiência. Eu sei da premência que eles têm em querer, em exercer os seus direitos. Né? Eu não durmo pensando, né, tudo que eu tenho que fazer para atender, né, para melhorar a vida dessas pessoas. Né? Cutuco a minha equipe, você sabe como eu faço todo mundo trabalhar, montamos uma equipe aqui, né? Preservamos muita gente que já estava na secretaria, mas uma equipe que trabalha muito. Então, eu estou muito feliz, quero mais, obviamente. Né? Tem esse lado, tem uma ligeira frustração que acompanha todo mundo que trabalha, que quer mais, mas, em geral, estou muito feliz com o que a gente fez nesses 3 anos e meio. Uma parte disso com a sua colaboração, né, dentro do sistema, e agora vamos conversar mais com você fora do sistema. Estou à disposição, Cid. Conta comigo. Bom. Amanhã, só para lembrar, a doutora Elisiane dos Santos, que é procuradora do Trabalho do Ministério Público Federal, né, do Trabalho. Bom, gente, um abraço, estou encerrando. Muito obrigado a todos. Tchau.